Boa tarde, Jorge, tudo bem? Bem, Aline, como vai? Momentos desafiadores, né? Primeira vez que eu estou me pronunciando aqui no digital, né? Através de um vídeo e nada como convidar uma pessoa especial para falar sobre esse assunto tão comentado nos últimos dias na internet, né? Me fala É, mais de você, Jorge. Se apresenta toda a tua carreira, todo o teu processo e a sua análise sobre minha trajetória clínica, né? Eu sou médico, sou formado pela Universidade Federal de São Paulo, em 1996. Sou pediatra por formação inicial, fiz UTI pediátrica e acabei me especializando depois nos Estados Unidos durante mais 2 anos. E desde muito cedo eu fui para um pezinho na psiquiatria, né? Então, tenho formação completa em psicanálise pelo Instituto SEDES. Estou ingressando no meu doutorado direto em psiquiatria no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E um dos meus grandes ramos de interesse, né, e de tese são os transtornos de personalidade e de humor, né, sobretudo o transtorno afetivo bipolar, que era, sem dúvida nenhuma, o transtorno que Van Gogh apresentava, né? Bom, tenho outras formações, né? Sou formado em primeiro socorro de saúde mental, então acho que se eu tivesse presente na época de Van Gogh, talvez pudesse ter dado algum suporte que tivesse impedido que ele tirasse a vida ou tivesse sido assassinado, né? É difícil saber exatamente o que aconteceu. Tenho formação em análise comportamental com o Dr. Peterson, no Canadá, e várias outras formações na área de saúde mental. Mas, como eu disse, assim, a minha principal formação, eu sou médico de família, especializado pelo Sírio-Libanês, e hoje meu principal foco de atuação é saúde mental, né? Tenho uma empresa, chama-se Linea Health, que é focada só na startup, focada no cuidado da saúde mental, né? E aí acompanhei com bastante interesse o que aconteceu na sua exposição, porque um assunto tão importante, né? Pelo que eu vi, as pessoas me parecem estarem desfocando do objetivo primário da sua exposição, né? E se focando muito no como ela foi feita, né? Vamos chegar nesse ponto do uso da inteligência artificial, mas primeiro eu queria abordar o comportamento das pessoas, né? Então, o que eu tenho visto são reações surpreendentes, né? De extrema violência, de ódio e inacreditavelmente de pessoas que se dizem pacifistas, né? Eu olhei o perfil de algumas pessoas que foram muito agressivas nas suas redes sociais e são pessoas que pregam igualdades de gênero, Eu não consigo parar de igualdades pensar na mulher que fez uma de exposição de arte classes usando uma foto feita por sociais, né? inteligência Assim, um artificial. Se você não pensamento sabe o que está acontecendo, é bastante porque avançado em essa maluca algumas aqui ela fez uma coisas e exposição de arte onde já estavam exibindo extremamente mais de 180 peças diria pintadas por ela, infantil, com alguma né? temática do Van Gogh por Regredido algum em motivo. Só outras que era coisas, tudo né? feito por AI. E Todas essas as pessoas peças têm se foram feitas por focado muito na inteligência questão do artificial. E ela falou no preço vídeo dela que tem de mais de uma obra de 130 peças, arte, só que ela não né? fala quanto Então, tempo que ela e demorou para montar esquecendo tudo o que isso. está Então por não deve ter trás demorado nem 2 dias, porque deve ter sido o da computador que fez. Só exposição, pior, né? ela A tá vendendo essas exposição, peças. Vamos dar na exemplos. minha Tá tendo uma leitura, média, e eu tive a oportunidade 2.329. de ler todo o seu Viva a material vida, e dois mil de novecentos e ver noventa e os quadros que sete foram feitos, E obviamente as pessoas ela ficam é pra cima uma dela. Falaram, tipo, porta de gata, você é entrada maluca. Ela fez um pronunciamento falando que para a ela está fazendo composição uma de um forma nova livro de arte, que ela faz o que fala croquis, justamente de do acordo com ela, com ressignificado do inteligência que artificial, ela faz seria pinceladas por cima. E daí vem a um melhor parte, retorno ela do postou um tempo, vídeo né, pintando o para quadro. Van Gogh vivendo uma possibilidade de um universo paralelo onde Ela não tá ele, pintando nada, entre que a melhor parte de aspas, todas é que foram stalkear ela e tivesse foram ver os quadros outras que ela pintou de opções, verdade. né, de E tipo, tratamento, mano, outras opções de afeto, que não levassem ao desfecho que levou, né? Assim, todos os conflitos familiares que ele tinha, o irmão, a questão da grande paixão da vida dele,
acabou não sendo vivida de uma forma plena. Não tem dúvida que isso levou ele a um quadro depressivo, né? Van Gogh era um paciente com um transtorno afetivo bipolar, tanto que o dia do transtorno afetivo bipolar é comemorado, foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde como 30 de março, que é o dia do, Aniversário dele, né? do aniversário dele, do nascimento dele, né? Então, ele é um marco para as questões aí do transtorno afetivo bipolar. E, e é muito significativo, né? Porque a gente vive hoje uma epidemia. Hoje, para você ter uma ideia, no mundo inteiro, pré-pandemia, né? Antes de 2020, a gente tinha um gasto estimado em transtornos mentais e indireto, né? De 2,5 trilhões de dólares, né? O equivalente ao PIB de vários países. Hoje, depois da pandemia, a gente não consegue nem codificar ainda, mas se estima que cresceu em torno de 6 a 7 vezes. Então, a gente está falando de uma coisa próxima de 15 trilhões de dólares de gastos em saúde mental. A gente fez um estudo bem interessante no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. 25% da população de São Paulo apresenta, que é representativa de 50 milhões de pessoas, apresenta algum grau de depressão grave ou transtorno afetivo bipolar, que também dá para classificar dentro das depressões, né? A única coisa é que a bipolaridade oscila entre episódios de mania e que é a agitação, a euforia, né? Que é justamente quando o Van Gogh estava altamente negativo, pintava seus quadros, e a depressão foram os momentos de desespero, onde ele chegou até a cortar uma própria orelha depois de uma briga para poder fazer um autorretrato, né? Então, extremamente prevalente aumentando, né? Assim, vou te dar um outro exemplo clássico. Eu me formei em 96, a quantidade de pessoas concorrendo à residência de psiquiatria era um candidato para 3 vagas. No ano passado, a gente teve 300 candidatos para 3 vagas em psiquiatria. Esse Uau, ano, a estimativa é demanda, né? 500 candidatos. Né? Assim, a especialidade mais procurada no momento, porque são as doenças que estão mais afetando o ser humano. Né? As outras doenças, obviamente, vão ser curáveis, tratadas, enfim, né? Até a inteligência artificial está aí para ajudar muita coisa, né? Total, A né? gente já E tem ela é uma cirurgia ferramenta, não é? em todas as áreas, né? Não é uma ferramenta só na arte, é uma ferramenta na medicina, é uma ferramenta na engenharia, é uma ferramenta no direito, enfim. Exato. Então, a sua proposta é sensacional, né? Assim, é conscientizar as pessoas que existe um problema e, através da arte, trazer as pessoas para... E, através de um grande ícone da arte, talvez o maior pintor de todos os tempos, que tinha uma doença mental extremamente patente, né? E não tratada, um gênio criativo, que se estivesse vivendo nos dias de hoje, talvez duas coisas pudessem ter acontecido, né? Ou ele não seria esse gênio criativo, porque o transtorno mental fazia parte da capacidade de criação dele, ou ele seria ainda mais genial ainda, né? Porque os períodos de depressão seriam controlados, ele seria estável, por isso ele conseguiria criar ainda mais. E ele foi compreendido totalmente na época dele, né? Foi do mesmo jeito que você está sendo apedrejado nas redes sociais, o Van Total, né? também Nossa, até foi ameaça de morte, é apedrejado. uma coisa absurda. O Van Gogh também foi ameaçado de morte várias vezes, né? Ele É, tinha vários inimigos que não entendiam absolutamente a perspectiva dele, a ótica dele, né? A visão dele, que é uma coisa muito das pessoas que têm os transtornos de humor, né? O Van Gogh tinha um transtorno, como chama de transtorno de humor. é incrível, né, Jorge? Porque passou-se tanto tempo e nessa época moderna acontecer isso é como se não mudasse as pessoas moralmente, né? O que eu percebo agora, na verdade, Aline, é que as pessoas, assim, as que estão se revoltando, ali, você vai fazer uma exposição no shopping center, fez uma pré-exposição, enfim, e as pessoas se revoltando, ao invés de se apegarem à mensagem
né, e a importância do tratamento dos transtornos mentais, né, elas estão se pegando nos valores de obra e como foram criadas as obras, né? Então, assim, primeiro tem um erro conceitual aí, né? Porque a arte, quem define a arte é quem aprecia a arte ou quem compra a arte, né? Eu vi uma crítica sua lá, alguém te ameaçando de morte, falando, é por isso que o meu trabalho não vai para frente, porque você está querendo... Não, o trabalho da pessoa não vai para frente porque ela é medíocre, né? É simplesmente isso, né? Porque o seu trabalho está ameaçando, né? Então, o conceito de usar a inteligência artificial, o DALL, para criar, recriar imagens que seriam praticamente impossíveis de serem recriadas, ou muito trabalhosas para serem recriadas, mas você não está simplesmente pegando a imagem e vendendo a imagem. E ainda que você estivesse fazendo isso, né? A arte, eu sou um colecionador de obras de arte e eu falo para você, assim, já comprei quadros que, pelo preço de artistas que estavam começando, pelo preço que o artista queria, e a partir daí, do momento que eu paguei a primeira vez o valor de uma obra de arte, aquela obra de arte passa a valer o que eu estipulei como preço e como o autor estipulou como preço. Então, vou pegar um exemplo, eu vi alguém criticando, vendeu uma obra que ela deu 2 pinceladas por R$ 5.000. A partir do momento que você vendeu aquela obra por R$ 5.000, ela vale R$ 5.000. A partir daí, quem quiser comprar aquela obra vai ter que pagar mais do que a pessoa que originalmente pagou. É assim que funciona o mercado de arte, né? Um quadro de Van Gogh hoje tem quadro dele avaliado em 100 milhões, 200 milhões de dólares. Por que esses quadros estão avaliados em 200 milhões de dólares? Porque alguém pagou anteriormente 10 milhões de dólares, depois 15 milhões, 30 milhões, mudou de mão, foi para 100 milhões, foi para um leilão, 200 milhões, e assim se define o preço de obra, né? De arte é uma questão de mercado, né? A arte vale aquilo que o mercado está disposto a pagar. E Mas tirando não está essa... ligado ao processo, né? Até porque foi uma prévia de uma exposição, porque a exposição oficial, que seria no dia 9 marcado para o shopping, tá marcando, o pessoal está marcando protesto para não acontecer a exposição no shopping no dia 9. E, na verdade, é a casa de Van Gogh, como se ele tivesse casado mesmo com o Say. Então, todo o projeto dessa exposição oficial, que seria no dia 9 agora de agosto, pinturas em 2D, 3D, igual tá aqui, ó, pinturas à mão livre, direto na parede. Essa daqui eu não terminei ainda, né? Mas, enfim, é um conceito de misturar tecnologia com arte convencional e tecnologia como meio de ferramenta, não como agente, como se já tivesse alma. As pessoas estão confundindo tanto, né? Elas estão achando que a inteligência artificial já tem uma alma e faz tudo sozinha. É bastante que o senhor vai passar aqui mesmo, né? Só- 13 anos, né? Tá bom. Desculpa, ali, estou aqui no consultório, a minha assistente está me interrompendo aqui. Não, A gente tudo vai bem. A gente continuar. pode até. Vamos A gente gravar pode em outra continuar no segundo etapa? momento. Eu acho que pode continuar no segundo momento. Eu até Hum, faço questão de apresentar o meu espaço em casa, as obras de arte lá. E a gente perfeito, Jorge. Eu continuar. sei que sua Mas agenda aí o é que eu super queria, corrida. Eu peço, mas agradeço, a o que gente eu combina. queria, o que eu queria deixar aqui nesse primeiro momento é o seguinte, né? Assim, eu estou muito honrado com o seu convite, né? Então a ideia aqui é no seu livro prefaciar cada um, ou pós-faciar, né, cada um dos capítulos do livro sobre uma análise comportamental, psicanalítica, psiquiátrica, daquele momento exato que Van Gogh estava vivendo, seja nas relações amorosas dele ou nas relações interpessoais, familiares dele, né? Então, isso para mim é uma honra. É um assunto que eu venho estudando já, coincidentemente ou não, né? Não existem muitas coincidências, mas a personalidade do Van Gogh é uma coisa que sempre me interessou, né? Se eu não estivesse fazendo minha tese, não tivesse ido para outro caminho, talvez fazer uma tese sobre, talvez um pós-doutorado sobre a tese da personalidade do Van Gogh seja uma coisa do meu interesse. Então, estou junto com você nesse caminho. Acho que as pessoas realmente estão olhando do lado errado da moeda, né? O lado correto da moeda é a mensagem que está sendo passada e as pessoas não querem ouvir a mensagem e estão tentando apedrejar o mensageiro, né?
A pessoa que está trazendo notícia. Isso é mais velho do que tudo, né? Então, quando as pessoas não estão dispostas a ouvir uma mensagem, elas apedrejam o mensageiro e inventam desculpas, né? Isso chama histeria coletiva. Uma pessoa começa a divulgar, um hater começa a divulgar, e eu vi os iniciadores, né? Assim, pessoas absolutamente sem nenhum preparo cultural, extremamente jovens, né? Sem crítica nenhuma à geração Z, que vive dessas polêmicas, né? A gente nitidamente buscando marketing de internet, seguidores, né? Assim, para Exato, porque eles já estão atrair, monetizando em cima, né? monetizando em cima, exatamente, tentando ganhar em cima de uma coisa, criticando você que está fazendo uma obra que está trazendo à baila, né, uma questão tão importante quanto a saúde mental, e monetizando em cima disso. Isso sim é uma coisa para ser criticada, né? Então, chega a ser infantil, né? Assim, é um comportamento regressivo infantil. Né? Dá até para fazer uma análise comportamental dessas pessoas. Os haters, a gente pode fazer uma análise depois sobre eles, é uma coisa Ah, vamos absolutamente. fazer, vamos inclusive marcar essa semana e Eu continuar acho que tem esse. aí tem muitos casos de psicose, né? Tem distúrbio de personalidade mesmo atrás de internet. Hoje é muito fácil, né? A pessoa se esconder atrás da internet, no anonimato, mandar ameaça de morte, Você enfim. acha que é sem lei, né? Porque ainda assim eu É, acho que não enfim, tem. mas esquece que dá para chegar, né? E que nada fica impune, né? A gente está vivendo cada vez mais uma era de aquela era de internet livre, de impunidade, onde as pessoas falavam que está acabando, né? A gente tem uma era de controle, tem uma delegacia de proteção digital, né? Então, né, assim, é bem arriscado você. Eu tenho vou deixar meu Instagram aqui, né? @Dr. Gentil Jorge. Eu falo sobre temas de pediatria e psiquiatria, mas eu gostaria muito que essas pessoas que criticam o seu trabalho viessem até o meu Instagram e tentassem argumentar comigo durante 30 segundos. Né? Seria o suficiente para desconstruir 100% dos argumentos, né? Porque são infantis, como eu disse, é a mesma coisa que discutir com uma criança de 2 anos, né? Assim, não existe lógica no argumento.